Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Em meia escalada de violência em Patos de Minas, adolescente é socorrido após ser alvejado com disparo de arma de fogo. Homem acusado de matar irmão por causa de herança é levado a júri. Na edição desta terça-feira a gente mostra também. Mulher diz que levou soco por orientação sexual em Brasilândia de Minas e Polícia Civil instaura inquérito. Motociclista morre em acidente com ônibus. Ocorrências de embriaguez ao volante continuam em alta. O que é o arcabouço fiscal que está em análise no Congresso? O que muda com a nova Lei Maria da Penha para a proteção das mulheres? Empresas investem para garantir mais segurança e facilidades nas tecnologias bancárias. Mudanças de temperatura exigem cuidados com a saúde. Patos de Minas começa a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em maiores de 18 anos. Moradores de Pindaíbas pedem socorro para a recuperação de estrada rural intransitável. Aumento no número de moradores de rua no entorno do terminal rodoviário provoca reclamações. Estas e outras informações agora no NTV News. As ações realizadas pela Polícia Militar Rodoviária nas estradas que cortam a região de Patos de Minas durante o feriado prolongado constataram mais uma vez o aumento no número de ocorrências relacionadas à embriaguez ao volante. A Operação Inconfidência Mineira 2023 teve início à meia-noite de sexta-feira e se encerrou às 23h59 de domingo. Na Polícia Militar Rodoviária, ao todo no estado, foram 835 operações policiais em rodovias estaduais, 23 operações lei seca, 85 prisões por crimes de trânsito, 495 prisões e autuações por embriaguez, 675 veículos removidos, 12 prisões por tráfico de drogas, 11 apreensões de armas de fogo, 27 veículos roubados recuperados, 17 foragidos recapturados, 397 prisões e apreensões, 5 roubos em rodovias e 128 acidentes de trânsito registrados, 85 com vítimas e 43 sem vítima. Em Patos de Minas, os números que chamam a atenção são os de ocorrências por embriaguez ao volante. Nós tivemos um desempenho satisfatório, nós tivemos um acidente na área da companhia. O que mais nos preocupou foram os embriagados ao volante, que nós flagramos 27 motoristas embriagados na rodovia e com a prisão de 10. Os outros 17 são aquelas infrações que a gente considera administrativa, que o limite aferido no etilômetro não foi suficiente para caracterizar o crime. Dos 23 municípios atendidos pela 10ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária, apenas um registrou acidente de trânsito no período, na cidade de Coromandel. O resultado, positivo para as equipes, é fruto de um trabalho intenso de fiscalização em todos os pontos, dos mais de 1.000 quilômetros de rodovias estaduais de competência da companhia. Nós montamos blitz, operações em locais mais propícios a acidente de trânsito. Como também nós contamos com algumas festas em cidades da nossa região, nós reforçamos as rodovias que davam acesso a esses locais. Nós empregamos tanto o nosso efetivo administrativo quanto o nosso efetivo operacional nessas operações. A companhia ela atende 23 municípios, 1.560 quilômetros de rodovia e nós conseguimos fiscalizar todas elas. Pelo menos uma operação em cada rodovia nós conseguimos fazer. Um motociclista morreu na noite desta segunda-feira na estrada municipal de acesso à Guarda dos Ferreiros. O condutor de 51 anos seguia em uma motocicleta quando se deparou com o ônibus e não conseguiu evitar a batida na traseira do veículo. Uma equipe do SAMU realizou os procedimentos, mas a vítima não conseguiu sobreviver. Segundo a polícia, o ônibus apresentou falha mecânica parando próximo ao acostamento, mas os responsáveis não teriam realizado a sinalização correta da via.
Na tarde de hoje, a Polícia Militar registrou a ocorrência de um adolescente atingido por disparo de arma de fogo. O caso aconteceu no bairro Coração Eucarístico, onde, segundo informações, o atirador teria passado pela vítima em um veículo e efetuado os disparos. Um deles acertou no pé do garoto e foi encaminhado ao atendimento médico no Hospital Regional pelos socorristas do SAMU. A polícia realiza aí levantamentos, e rastreamentos para tentar localizar quem seriam os autores desta tentativa de homicídio. Uma mulher de 30 anos foi agredida no final de semana em Brasilândia de Minas. Segundo ela, depois de sofrer comentários homofóbicos, levou um soco na boca. A mulher conta que estava em uma festa em Brasilândia de Minas no final de semana, quando foi abordada por um homem de 54 anos que começou a agredi-la por conta de sua orientação sexual. Ele sempre fazia piadinhas comigo homofóbicas e eu sempre, na paz, para com isso, E ele falava, o dia que eu estiver beijando uma mulher, eu vou dar um murro na sua cara. Disse que isso foi só um tapa, um empurrão, e que o braço dele veio parar no meu rosto. Isso tá no boletim de ocorrência. Um pedaço do meu lábio foi arrancado, no murro que eu levei. Fui pro pronto atendimento para fazer os pontos. A Polícia Civil de João Pinheiro instaurou inquérito para investigar o caso. Caso seja constatada a prática da homofobia, o suspeito poderá responder pelo crime de racismo, tipificado no artigo 2º-A da Lei 7.716 de 1989, cuja pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ademais, desde 2019, o Supremo Tribunal entende que a prática de homofobia e transfobia que envolva aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém pode responder pelos crimes de racismo em sua dimensão social. Depois do intervalo aqui no News, o que muda com a nova Lei Maria da Penha para a proteção das mulheres? O que é o arcabouço fiscal que está em análise no Congresso? E empresas investem para garantir mais segurança e facilidade nas tecnologias bancárias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou mudanças na Lei Maria da Penha. Medidas protetivas entram em funcionamento a partir do momento que autoridades policiais são informadas. Desde que foi criada em 2006, a Lei Maria da Penha sofreu alterações. No dia 20 de abril deste ano, em nova alteração feita, as mulheres agora passam a ter o direito a medidas protetivas a partir do momento em que informam às autoridades policiais. No caso de cidades em que não há delegacia da mulher, as medidas passam a valer assim que informado a Polícia Militar. As principais mudanças, ou as mudanças que ocorreram com essa lei é o seguinte: as medidas protetivas a partir de então, elas devem ser concedidas a partir do depoimento da vítima à autoridade policial ou prestação de esclarecimentos por escrito. No caso, no formato de uma petição, por exemplo, à autoridade judicial. Por que isso é importante? Porque isso tira toda uma burocracia que existia com relação às medidas protetivas e isso dá uma proteção imediata à vítima, sem que ela tenha, por exemplo, ter que passar por uma dilação probatória para que seja provada efetivamente o risco que ela corre. Então, a palavra da vítima passa a ter um valor muito maior do que anteriormente. Outra mudança é com relação à validade da medida. O prazo agora é de até houver risco contra a vítima. As medidas protetivas eram concedidas com uma espécie de prazo de validade, dava-se um tempo para que aquela medida protetiva tivesse eficácia. Hoje, essa medida protetiva ela tem que ser concedida e o prazo dela é enquanto durar o risco à integridade física, moral, patrimonial, enfim, da vítima. Então, hoje não existe um prazo definido para a validade dessa medida. Na verdade, existe sim. Enquanto a vítima estiver sob risco, tem que haver essa medida protetiva. As mulheres já possuem o direito de serem atendidas por autoridades femininas, para que se sintam mais confortáveis. E a gente sabe que nem sempre, por exemplo, aqui em Patos, a gente sabe que ela vai ser ouvida na delegacia, pela delegada, pelas escrivãs que trabalham lá. No entanto, pela Polícia Militar, o atendimento imediato, a gente sabe que nem sempre é feito por uma policial feminina, mas é de preferência, sim, que seja por uma policial feminina.
O governo enviou ao Congresso um novo arcabouço fiscal que deve substituir o teto de gastos em vigor. Mas o que deve mudar com esse conjunto de medidas, caso seja aprovado, que está sendo proposto? É o que a gente mostra agora na reportagem a seguir. O governo federal apresentou ao Congresso Nacional no dia 18 de abril uma proposta para um novo arcabouço fiscal no intuito de alterar as possibilidades da utilização dos recursos com a administração pública. Nós tínhamos, a partir de 2017, no governo Temer, criado um sistema que chama teto de gastos. Isso significa o quê? Que o governo só poderia gastar o que ele gastou no ano anterior, corrigido pela inflação, e esta inflação é medida nos últimos 12 meses até junho do ano passado. Isso ainda está em vigor, porque não houve a mudança da legislação sobre o assunto, da Constituição Federal especialmente. O advogado José Ricardo Souto explica que para exceder o teto de gastos era necessário encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de emenda alterando a Constituição para custear determinados programas do governo. Por meio do novo arcabouço fiscal, será possível controlar os gastos sem tirar recursos de áreas essenciais, como saúde e educação. O interessante nessa nova proposta é que não está tão engessado o governo. Ele vai poder gastar tudo 70% do que arrecadou no ano anterior, havendo aí a possibilidade dele ir além de 0,6% até 2,5%, dependendo do resultado primário das contas públicas. Isso é um avanço, não trava tanto o governo, porque no sistema anterior você ficava olhando sempre para o passado, e um passado um pouco mais distante. Com esse novo arcabouço fiscal, você olha para o presente, utilizando receitas, principalmente valorizando a receita. Souto observa que, a princípio, o mercado acolheu bem a proposta do governo, o que resultou na queda do dólar e na sinalização de que a inflação poderá abaixar. O governo tem que gerar na sociedade uma confiança, principalmente no mercado financeiro, porque senão você tem problemas e o mercado financeiro pode gerar consequências na inflação, no dólar e outras questões mais. Então, o arcabouço fiscal, da forma que foi proposto, ele tem sido recebido de uma forma muito positiva. Mas o Congresso ainda tem que analisar todos os aspectos, podendo fazer emendas nessa proposta. O advogado alerta que alguns economistas relatam que a proposta é complexa e difícil de entender, mas que, no geral, a perspectiva para aprovação é positiva, pois gera confiança na sociedade. Se o governo não tem controle dos seus gastos públicos, isso gera na sociedade uma desconfiança que no final vai gerar inflação, vai gerar o descrédito e o governo ficaria extremamente vulnerável. Na medida que o governo impõe regras razoáveis, que são passíveis de serem acolhidas pela sociedade, pelo mercado financeiro e pela economia como um todo, é natural que ele ganhe a confiança da sociedade, ele tem mais condições de investir, as pessoas se sentem mais seguras. Eu vou fazer investimento para daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, estando dentro de um sistema, de um governo que cuida das suas contas, que não gasta desarrazoadamente, naturalmente isso gera riqueza para o país e é bom para a sociedade. A facilidade de garantir a abertura de uma conta sem ir a uma agência fez com que os bancos digitais, as fintechs, caíssem no gosto dos brasileiros. Hoje, mais de 45% dos consumidores optaram por essa modalidade. Só em 2022, o número de correntistas em bancos digitais passou de 1 bilhão. E na corrida para atrair cada vez mais consumidores, tanto os bancos digitais quanto os convencionais têm investido em novas tecnologias para oferecer mais segurança e conforto aos seus clientes. A rotina da Ana Maria já era toda na tela do celular e também pelo computador. Tudo ficou mais fácil depois que vários bancos investiram em tecnologia e soluções virtuais. Com isso, a contadora só pisou em uma agência bancária uma vez este ano. Ir ao banco é muito estranho, porque ter que resolver coisas presenciais. Eu até fui ao banco para fechar uma conta de um projeto que eu tinha no meu nome. E assim, demorou muito tempo. Eu fiquei 2 horas esperando no banco. E eu comecei a ficar muito aflita, porque a maioria das coisas a gente consegue resolver, seja por e-mail, até tem bancos que o processo a gente consegue conversar com o gerente pelo e-mail e fazer todo o processo de baixa, de fechamento da conta, sem gerar nenhum tipo de problema. E você perder 2 horas do seu dia dentro de um banco é aterrorizante.
Segundo a Febraban, 7 em cada 10 transações bancárias no Brasil são feitas pelos canais digitais. As instituições investem pesado na tecnologia e também na segurança. São cerca de 30 bilhões de reais anualmente para potencializar os aplicativos e também os sites. Além de facilitar a vida dos clientes, novos serviços também podem ser ofertados, como seguros, empréstimos e até compras dentro do próprio aplicativo. O que a gente tem muito firme é essa questão de fazer negócios, trazendo a facilidade para os nossos clientes, oferecendo a maior segurança possível que a gente tem ali para ofertar esses serviços. Toda a movimentação foi intensificada depois de novembro de 2020, com a criação do Pix. No entanto, as inovações chegam acompanhadas de novas responsabilidades por parte dos clientes. O risco de golpe sobe cada vez mais, principalmente quando os usuários possuem mais facilidades. O problema não é efetivamente a segurança bancária, mas a ingenuidade. Então, quando você tem, por exemplo, no WhatsApp a possibilidade de transferir dinheiro, e você vê o aumento da quantidade de roubos de senha de WhatsApp, que certamente são dadas às pessoas mal intencionadas. Então é sempre um link de promoção de uma televisão de R$4.000 que vem por R$800, clique aqui, passe sua senha. É sempre algum benefício que é dado. Isso facilita também essa questão do furto. Dicas simples como ter um cartão virtual para compras online e não compartilhar dados bancários sempre são bem-vindas. Por fim, é importante que conversas em aplicativos de mensagem sejam sempre objeto de atenção. O grande problema mesmo é quando ele toma a sua senha porque ele levou de carona num aplicativo como o Instagram, Facebook ou WhatsApp. Na dúvida, não faça, desconfie, não coloque sua senha, não guarde sua senha no celular. Para você fazer uma transação, tenha certo que é a transação que você está fazendo. Você vai comprar num site, veja se é o site mesmo que você está comprando, se tem os mecanismos de segurança. Se você for comprar via cartão de crédito, gere um cartão de crédito virtual para você fazer aquele pagamento, porque você não coloca o número do seu cartão dentro do site e deixa ali disponível. Então, uma série de medidas de segurança, o que a gente tenta fazer para os nossos clientes é essa conscientização. Daqui a pouco, mudança de temperatura exige cuidados com a saúde e Patos de Minas começa a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 em maiores de 18 anos. As oscilações entre os dias com calor e frio, bem característicos desta época do ano, podem influenciar no nosso organismo. Por isso é bom ficar atento às dicas de saúde. O outono e o inverno são estações propícias para o surgimento de doenças respiratórias, pois as oscilações bruscas de temperatura afetam o sistema imunológico, principalmente das crianças. As principais queixas são tosse, espirro, nariz entupido, conjuntivites e dor na garganta. A criança nessa fase, ela não tolera muito bem essa oscilação de temperatura. Então, sempre que há uma oscilação grande de temperatura, o sistema imune da criança tem ele fica prejudicado, ele funciona pior. Alguns dos nossos comportamentos nessa época também pioram essas questões, principalmente dos sintomas respiratórios, que a gente tem visto muito nessa fase. Por uma questão mesmo da época do ano, alguns vírus têm preferência por circularem nessa época. Então, época de outono, começo do inverno, a gente tem muito vírus sincicial respiratório, que tem causado essas bronquiolites, que a gente tem se preocupado bastante. E também influenza, né, o vírus da gripe. Então, isso é uma questão do tempo, da época do ano. Estar atento aos cuidados com os pequenos é essencial para prevenir o agravamento das doenças. Na época do outono e do inverno, a gente sugere aumentar bastante a hidratação, então tem que tomar mais líquidos, ter boas rotinas de higiene, rotina de limpeza nasal com soro, evitar de ficar fechado em ambientes, então abrir mais as janelas, não ficar só no ar-condicionado, sempre arejar o ambiente.
A gente tem ainda algumas questões de alergia, né? Também relacionadas a essa questão do ambiente e muitas vezes com a questão da pele. Então, orientamos não tomar banho muito quente, não tomar banho muito demorado, evitar de se esfregar demais, porque isso aumenta muito as alergias de pele. E sempre que os sinais e sintomas piorarem, principalmente em recém-nascidos, o ideal é procurar atendimento médico. Com os sinais respiratórios mais graves, falta de ar, febre, qualquer sangramento, principalmente nos bebês recém-nascidos, que a gente está tendo muito problema com bronquiolite, procurar atendimento médico. Ainda sobre saúde, a vacina bivalente contra a Covid-19 já está disponível em Patos de Minas para imunização de pessoas com idade acima de 18 anos. O Ministério da Saúde recomendou a ampliação do público-alvo. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação da faixa etária daqueles que poderão tomar a vacina bivalente contra a Covid-19 no país. A partir de agora, todos aqueles acima dos 18 anos poderão ser vacinados desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Além da pessoa ter a faixa etária, estar acima dos 18 anos, ela tem que verificar se ela já tem um esquema primário da vacina do Covid, que é de 2 doses, e se já essa última dose foi feita há mais de 4 meses. Então ela tem que ter o esquema primário ou o reforço já, terceira ou quarta doses, e já ter feito essa dose há mais de 4 meses. Em Patos de Minas, a estimativa é que cerca de 119 mil pessoas acima dos 18 anos sejam imunizadas. Desse total, cerca de 1.500 já receberam o imunizante. Todas as unidades de saúde da família têm doses disponíveis para a aplicação. O morador que se enquadrar no público que deve ser imunizado pode procurar uma unidade da saúde da família de segunda a sexta-feira. Em Patos de Minas, essa vacina ela já está disponível em todas as unidades de saúde, todas as unidades possuem estoque. Nós ainda temos estoque dela aqui na Secretaria de Saúde para ser enviados. Então tem uma quantidade até mais ou menos umas 6 mil doses no município atualmente, Eu acredito que com essa ampliação o Estado deve enviar mais algumas, a gente ainda não sabe a data, mas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas. Manter o calendário vacinal em dia é de suma importância nessa época em que as temperaturas ficam mais baixas e os vírus causadores de doenças respiratórias circulam com mais frequência. É importante nesse momento, que a gente vai chegando uma época mais fria e mais seca, que aumenta a circulação de vírus respiratórios, Então, tanto a vacina contra o coronavírus, contra a vacina contra a influenza, elas são importantes agora para proteger dessas síndromes respiratórias agudas graves que tendem a aumentar nessa época seca e fria. Agora você vai ver o drama de uma mulher de 28 anos que está há 4 meses à espera de uma cirurgia devido a um câncer que teve início no dedo. Ela cobra agilidade para esse procedimento. Ao meu lado está a Érica. Ela que tem um câncer que se originou no dedo da mão. Tudo começou em 2019, quando os primeiros sinais começaram a aparecer. Mas a Érica ela só constatou que realmente se tratava de um câncer em 2021. Érica, como que tudo começou, as suas suspeitas iniciais que poderia ser realmente um câncer? Então, como você havia dito, em 2019, começou a crescer uma manchinha no meu dedo. Eu nem imaginava que era um tumor, Achei que era um cravo, coisinha à toa. Fui em farmácia, fui médico e tal, vários médicos, dermatologistas, nenhum não viu que era um tumor, Aí, quando foi em 2021, estava muito grande, minha mãe falou, não, Érica, eu vou pagar uma cirurgia para você faz, vê o que é. Fiz a biópsia, deu que era um fibrocondroma, que é um tumor cartilaginoso. E tirou, infelizmente não tirou tudo, que ele deu um reincidiva e ano passado eu descobri, que eu tô com uma neoplasia óssea que deu a metástase desse tumor primário. E desde então, como que tem sido a sua vida em conviver
com um câncer e está em busca de procedimentos médicos. Pois é, a ansiedade é demais, porque foi em dezembro, né, eu fiz a consulta com o Dr. Luiz Gustavo, que ele é ortopedista lá da clínica de especialidades. Ele me encaminhou para o ortopedista oncológico, né, especialista em tumor ósseo e partes molizadas de Belo Horizonte. Ele pegou e falou assim: Érica, você fica tranquila, porque rapidinho vai ser essa consulta, que eu vou te dar aqui prioridade, e tá. Passou janeiro, fevereiro, março, agora estamos no final de abril e nada. Liguei na secretaria e descobri que não tem médico lá em BH e não tem nem previsão para quando vai ter. Eu acho um absurdo, porque além de não ter avisado para a gente, tem outras pessoas na minha frente que tem mais prioridade ainda. Se eu já estou assim, imagina essas pessoas que nem não estão sabendo, né? E como que tá para você agora, depois de tentar buscar por essa consulta médica, por esses procedimentos e ainda não saber quando é que você vai fazer essa cirurgia? Eu tô mal. A informação que em Belo Horizonte não há médicos, ela veio de quem para você? Da Secretaria de Saúde daqui de Patos, que eu liguei foi em vários, na alta complexidade, liguei na secretaria mesmo e me falaram isso, que não tem médico, infelizmente, e que não tem previsão de quando vai contratar um novo médico. Fica o pedido para agilidade. Sim. Eu quero agilidade sim para ontem, porque eu preciso. E aqui eu achei um doutor aqui em Patos. Eu até pedi os meus exames de volta para ver se eu caço algum outro doutor, o que eu faço. Eu achei um aqui em Patos, só a consulta dele é 450, mas o procedimento que é caríssimo, eu falei, eu não dou conta. Felizmente, eu preciso da ajuda do SUS, da prefeitura, de quem puder ajudar. Eu e outras pessoas. O jornalista do NTV questionou, mas a Prefeitura de Patos de Minas ainda não enviou resposta sobre o caso da Érica. Em instantes, aqui no News, o aumento no número de moradores de rua no entorno do terminal rodoviário que provoca reclamações. E moradores de Pindaíba pedem socorro para a recuperação de estrada rural intransitável. Moradores e produtores rurais do distrito de Pindaíbas estão pedindo socorro. Trechos da estrada que dá acesso a Pindaíbas está intransitável. A esperança é que, neste período, quando as chuvas diminuem, a via seja recuperada. Passar de carro ou caminhão por aqui é praticamente impossível. Na estrada conhecida como Loritas, próxima a Pindaíbas, que liga o distrito a Monjolinho, buracos e valas tomam conta da via. A gente não tem estrada não, é só com a misericórdia de Deus mesmo para rodar. Quem não tem outra opção e se arrisca a passar pela estrada, amarga os prejuízos. Não tem um mês que aqui na associação a gente não gasta uns 2, 3 mil de oficina com os carros dela aqui que ela tem. Atrapalha muito as estradas, né? A condições das estradas está muito precária aqui na Serrinha. E a gente precisa muito dessa estrada, os veículos estragam muito. Moradores e produtores rurais da região já fizeram mutirões e tiraram do próprio bolso o dinheiro para consertar a estrada em outras épocas. Nós, juntamente com os fazendeiros da região do Buracão ali, fizemos uma vaquinha, várias pessoas que passam por ali também a trabalho, ajudaram, e nós mesmos arrumamos as estradas, porque senão não tinha estrada para a gente passar, nem de um lado nem do outro. Nós estamos com muita dificuldade, porque a gente cobra deles, eles prometem e não cumprem. Teve um ano que a gente arrumou por conta. Aí, mas para a gente arrumar direto fica difícil, né? Porque tudo dá gasto. E eles esqueceram da estrada, a gente precisa dela. Segundo os moradores de Pindaíbas, eles já perderam as contas dos pedidos feitos à Prefeitura de Patos de Minas para reparos imediatos na estrada. Eles esperam que a via esteja na rota de intervenções. A esperança é que nessa seca agora, se o poder público às vezes vai pôr a mão na consciência e pode tentar pelo menos amenizar um pouco o problema, né? Porque não é possível também, né? Que tantos anos que já vem lutando e pelejando, se agora com esse negócio que a prefeitura diz que terceirizou, não é possível que não pareça alguma empresinha aqui para mexer nessas estradas, né? Eu peço ajuda, né? A Prefeitura de Patos, que nos ajuda, arruma essa estrada para a gente, ia facilitar muito nosso trabalho, de muitas pessoas que passam com o caminhão aí, e até as pessoas a passeio também. Então nós pedimos ajuda, eu já pedi várias vezes e peço novamente que nos ajudem nessa estrada de carro.
que ela também nos faz muita falta. Pois é, nós questionamos a Prefeitura de Patos de Minas sobre a recuperação dessa estrada em situação crítica, mas ainda não fomos respondidos. Uma reclamação constante entre os passageiros do terminal rodoviário de Patos de Minas é sobre o grande número de moradores de rua que ocupam a área de embarque e desembarque. Terminal rodoviário de Patos de Minas, manhã de sábado. Moradores em situação de rua no entorno do espaço. Este homem está fora de sua cidade natal, está em Patos de Minas e tenta ir para outro município. Para isso, ele pede doações às pessoas que passam por aqui. Eu estava em Anápolis, Goiânia, Brasília e continuei fazendo os artesanatos e vendo os bens. Eu tenho no Zap, tenho umas coisas e parei em Patos de Minas. A ajuda daqui continua assim. Se as pessoas acharem que seu carisma que fala é elegante, aí muda tudo. Alguém te dá um pão, te dá uma comida, te dá uma coisa. Os lates é assim. Quero ir embora para cá, Morro de Chapéu, Bahia. Aqui em Patos você fica onde? Eu fiquei 2 dias em albergue aqui. Tem uma assistência, passa aqui, muito carisma, muito educado, adoro gente educado. E teve um feriado e não ficou, eu dormi bem pela minha rua. O senhor tem dormido aqui na rodoviária? Dormi, me levaram tudo que eu tinha, mais ou menos, um telefone e umas coisas. Quem levou? Só Deus sabe. Já este homem também vive em situação de rua e conta o que tem vivido. A gente cai numa situação que a gente é humilhado. Humilhado por quê? O que tem acontecido? Tem muita coisa na vida que a gente passa. Às vezes a gente dorme no CLES, eu durmo na beira da lagoa, entendeu? E eu peço por isso. Para este senhor, algo precisa ser feito. Em alguns momentos, há sensação de insegurança. Seria complicado demais, coitado, tem que resolver. Eu acho que é o poder público que tinha que dar um jeito, né? É ruim, a gente chega perto deles, a gente fica meio desconfiado já. Já outros preferem não comentar sobre o assunto. A seguir, homem acusado de matar irmão por causa de herança é levado a júri. Foi levado a júri nesta terça-feira um homem acusado de matar o próprio irmão por causa de uma herança, ou a disputa de uma herança, né? O crime aconteceu na cidade de Rio Paranaíba. Antônio Vicente de Abreu, de 59 anos, está sendo julgado aqui no Fórum Dr. Olímpio Borges por homicídio qualificado por motivo torpe. Ele é acusado de assassinar o próprio irmão, Divino Vicente de Abreu, no dia 8 de outubro de 2016, às 14 horas, no município de Rio Paranaíba. Os dois irmãos desentendiam com frequência devido à divisão de bens dos pais da família que já haviam falecido. E o acusado saía por toda a cidade de Rio Paranaíba contando para os outros que não gostava da família, inclusive o irmão com quem ele iria iniciar essa discussão no dia 8 de outubro de 2016, às 14 horas, na rua Otaviano Rosa, no centro do município. Os dois iniciaram mais um desentendimento por conta da divisão dessa herança, momento então em que o Antônio apoderou-se de uma enxada e desferiu um golpe contra a cabeça do irmão Divino, que faleceu na hora. O Antônio chegou a fugir, mas foi preso logo em seguida pela Polícia Militar. E agora, 7 anos depois do ocorrido, ele está sendo julgado por homicídio qualificado por motivo torpe. Nós ainda não temos o resultado desse julgamento que continua acontecendo no Fórum Olímpio Borges. Nossa reportagem está acompanhando e vamos trazer a matéria completa amanhã nos nossos telejornais. E até o final dessa edição, se a gente tiver o resultado, a gente passa aqui no NTV News para você. A sinalização eletrônica em Patos de Minas foi reforçada esta semana pela Secretaria Municipal de Trânsito com a instalação de 2 radares em vias de grande movimentação. 2 radares de velocidade estão sendo instalados em Patos de Minas. Um deles na rua Major Gotti, na esquina com a Avenida Paranaíba, e outro em um local que havia sido utilizado anteriormente, na esquina entre a rua Doutor Marculino e a Avenida Brasil. Foram escolhidos esses pontos justamente porque tem o maior fluxo, tanto de pessoas quanto de veículos, né? Nós estudamos ali os cruzamentos e cruzamos a informação com os acidentes de trânsito também. Então são os locais ali que tem o maior número de acidentes e o maior número de fluxo para inicialmente implantar esse
esse tipo de fiscalização. O limite máximo de velocidade dos radares será de 40 km por hora. Um instrumento que ele é feito em conjunto, então não é só a instalação do radar em si, mas a gente vai trabalhar também com a questão de educação, para sensibilizar a população, porque infelizmente a gente teve que tomar essa medida em relação aos inúmeros acidentes causados pelo avanço semafórico, né? Houve um desrespeito muito grande em relação a isso, né? O que nos preocupa porque os acidentes estão cada vez mais graves. Antes da ativação dos radares, ocorrerá uma campanha educativa destinada aos motoristas patenses. Assim que o Inmetro aferir o equipamento, né, porque todo equipamento precisa ter essa garantia de pleno funcionamento, enfim, né, por um órgão de registro, a gente tem um prazo de aproximadamente 15 dias. Isso vai ser divulgado, tá? Amplamente divulgado, a partir do funcionamento. E o que a gente quer, na verdade, é trazer essa discussão para a população, que não é só, não dá o direito de desrespeitar a questão do semafórica em outros pontos, né, onde não está instalado. Isso é um momento para trazer essa preocupação em função desses acidentes, né. O desrespeito são 7 pontos, é uma infração gravíssima, né, e a multa de R$ 297. Ana Paula afirma que a instalação dos radares não é uma questão isolada e que a Secretaria Municipal de Trânsito trabalha em busca de melhorias para o tráfego da cidade. Isso não é uma ação isolada, né? A gente vai trabalhar com a questão educacional também para atingir a população como um todo. Então, desde uma escola, né, desde trazer ali a criança para participar e já entender da legislação das leis de trânsito, né? Lembrando que a parte mais importante do trânsito é o pedestre, né? A gente tem uma hierarquia ali de respeito, né? Sempre o maior protege o menor. Todo momento, né, todos nós somos pedestres em algum momento do dia, então isso precisa ser muito bem respeitado. A secretária relata que a pasta também está desenvolvendo um plano de ação imediata de trânsito e transporte. Nunca foi feito na cidade para ter um diagnóstico completo de todo esse sistema do trânsito, porque fazer ações pontuais acaba que você resolve um problema no lugar, mas você transfere esse problema para uma outra região. Então, por isso que a gente precisa estudar o trânsito de uma forma mais completa, mais abrangente, e daí sim tomar ações que vão implicar em mudança de sentido de via, né, alteração de pontos onde precisa de semáforo, onde não precisa, onde vai implantar algum outro instrumento ali de controle no tráfego, para justamente tentar minimizar essa questão complicada, né, do trânsito na cidade. O trânsito precisa de muita atenção, né, de medidas realmente para poder evitar que cada vez mais, né, aconteçam aí verdadeiras tragédias, né, em meio ao trânsito cada vez mais pesado também, né, de uma cidade como Patos de Minas. E é preciso consciência. É preciso que as pessoas tenham consciência do que é o trânsito, entendam que se cada um fizer a sua parte, respeitar a sinalização de trânsito, cumprir essa sinalização, o número de acidentes vai ser bem menor, de problemas vai ser bem menor. E quando se tem que colocar em um ponto de uma via um radar para poder pegar aqueles que furam o sinal de trânsito, é porque está faltando conscientização para muita gente, né? E medidas extremas como essa acabam sendo necessárias aí para vias em que são de fluxo maior de veículos, mas que tem um trânsito mais rápido e que frequentemente a gente vê aí, quem dirige por essas avenidas e ruas sabe que as pessoas acabam desrespeitando e furando a sinalização de trânsito. Olha, 25 de abril é dia de festa para a APAE de Patos de Minas, que está completando 51 anos. Dezenas de atividades foram realizadas na sede da APAE em comemoração aos 51 anos de atividades em Patos de Minas. Nós tivemos um momento do café da manhã, nós tivemos um momento de solenidade e ao longo da semana também serão realizadas outras atividades, inclusive pedagógicas envolvendo essa temática, mostrando para os alunos a importância da APAE na vida deles e para toda a sociedade. Diretora administrativa da APAE, Elisângela Fernandes, comenta como a instituição já mudou a vida de inúmeras crianças, adolescentes e adultos excepcionais em Patos de Minas. Atualmente a gente atende mais de 1.300 pessoas com deficiências, não somente na sociedade patense aqui em Patos de Minas, mas também na macro-região, estendendo esse trabalho para 33 municípios. Então é um número muito grande para nós, né? E hoje, nesses 51 anos, não poderíamos deixar de estar comemorando essa data tão importante para todos nós, especialmente para nossos usuários e alunos. Os alunos que participaram da festança comentam quais atividades mais gostaram. Eu tô adorando. Aqui na APAE, eu tô adorando tudo. Eu tô participando de tudo. É dança, é tudo. Eu amo
é a pai, é aqui mesmo. Eu adoro, de paixão aqui. Aqui é tudo, é minha vida. Tudo aqui é minha vida mesmo. A pai é excelente, a festa aqui é mais boa, dançar e divertir. 51 anos, o pessoal está gostando muito. Solange, Cidinho, diretor, está gostando. E os colegas muito bom. Brincadeira, jogos e tudinho, lanche, todo dia. 51 anos tá tudo bom. Muito legal e muito bonito. Aqui na parte tem muita criança legal. Tem muita gente cantando, dançando. Muita gente brincando, correndo. Gosto muito da zumba. E da musculação também. Eu tô aprendendo muita coisa aqui. Musculação, congado, fanfarra e tudo. Mas quando eu venho aqui, papai, eu me sinto no paraíso. Um paraíso, isso aqui é um paraíso para mim. Esse momento é um momento muito importante para nós, que mais que comemorar, é uma oportunidade de integração da pessoa com deficiência, suas famílias, os colaboradores da PAI e toda a comunidade patense. É um momento de aprendizagem, de interação e um momento de mostrar para a comunidade o trabalho que é realizado aqui. Daí o fato de as pessoas gostarem tanto daqui. Os meninos se sentem felizes porque sabem do acolhimento e do carinho que a gente tem por eles. Para a diretora educacional da PAI, a celebração mostra para a sociedade o resultado do trabalho prestado pela instituição em Patos de Minas. É bastante gratificante esse trabalho, é um trabalho de doação e dedicação. E a gente sabe da importância desse trabalho porque a gente foca na potencialidade da pessoa com deficiência e jamais na própria deficiência. A gente quer mostrar para a comunidade que eles são capazes, que eles podem interagir como qualquer um de nós. Por se tratar de uma entidade filantrópica, a PAI depende de doações para funcionar. Interessados em colaborar podem visitar a associação na rua José Pereira da Fonseca, número 250, no bairro Rosário. A gente precisa muito desse apoio de todos da sociedade, de todas as empresas, né, do poder público, para a gente manter esse trabalho e poder continuar ofertando a esses mais de 1.300 pessoas que passam por aqui por mês, um serviço, um atendimento, né, de qualidade, com profissionais capacitados, entre muitas outras coisas. Parabéns a todos os profissionais que atuam na PAI, todos os profissionais que passaram pela PAI nesses mais de 50 anos, né? E que esses que estão lá, né, mantendo esses atendimentos aí tão essenciais, não, tão importantes para toda uma população que depende dessa educação que é fornecida ali, desse acolhimento que é prestado pela PAI, que tem aí uma necessidade muito grande, né, de sempre existir. Que a PAI possa continuar esse trabalho maravilhoso que exerce, e não só em Patos de Minas, mas em Patos de Minas especialmente pelos 51 anos aí, né, educando, acolhendo, transformando vidas literalmente, né. A NTV está há mais de 30 anos, né, são 3 décadas presente aí na TV, no Alto Paranaíba e Noroeste, e a partir de hoje o sinal da NTV passa a ser recebido também em São Gonçalo do Abaeté, no município de São Gonçalo do Abaeté. Os moradores de lá já podem assistir à programação da NTV, os telejornais, os programas da NTV já ficam aí, já chegam, né, até as TVs em São Gonçalo do Abaeté, levando aí a informação, levando aí, né, a notícia precisa e, claro, né, atendendo a comunidade com uma programação feita especialmente aí para você que nos acompanha todos os dias. Então, um grande abraço a todos os moradores de São Gonçalo do Abaeté, que a partir de hoje contam aí com toda a programação da NTV. Muito obrigado a todos pela companhia. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Até lá.